Meus queridos irmãos, tudo bem com você? A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022 a revista da classe dos adultos que tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Amém? Nós estaremos estudando nesta lição, a lição de número 12, que tem como tema as epístolas instruem e formam os cristãos. Esta lição é para o dia 20 de março de 2022. Chegamos à penúltima lição desta revista. Lembrando aos irmãos que todas as demais aulas estão gravadas, e agrupadas numa playlist chamada de A Supremacia das Escrituras, aqui no meu canal EBD, Palavra de Vida para você. Amém? Então, irmãos, o tema desta lição de hoje vai tratar aqui sobre as epístolas, de um modo geral, tanto as epístolas paulinas quanto as epístolas gerais. Nós temos como textuário para a nossa lição de hoje um texto que encontra-se lá na segunda epístola de João, capítulo de número 1, verso de número 3, que diz assim: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Amém? Temos como verdade prática também, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Aqui, irmãos, eu queria fazer um comentário aqui, que é interessante que nós estejamos lendo, você ainda que não teve a oportunidade de ler, todas as epístolas, tanto as epístolas paulinas, que são 13, quanto também as demais epístolas, para que essa verdade prática aqui venha ter eficácia em nossas vidas. Por exemplo, pegando aí o textuário que vai dizer que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo, só aqui nós já aprendemos a respeito do que? De duas pessoas da Trindade, Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho. Aqui nós já eliminamos, por exemplo, a doutrina unicista. Você pode estar pesquisando um pouco mais sobre este tema. Não é o tema da nossa aula, mas já cabe aqui uma parte a respeito do textuário. Nas epístolas também, onde nós adquirimos instruções para a nossa formação. Eu sou suspeito a falar, porque pela misericórdia do Senhor, minha formação acadêmica, como eu já disse aos irmãos, me levou à área de instrutor de formação profissional. Amém? Então eu sei o quanto é importante, o quanto valorizamos o ensinamento, as instruções para podermos estar nos formando e podermos estar executando com eficácia uma tarefa. No caso aqui, conhecimento da Bíblia que nós estudamos, de vital importância para trazermos aqui aos irmãos os conhecimentos adquiridos aqui no decorrer da nossa lição. Lembrando aos irmãos que nós procuramos trazer sempre uma aula expositiva, uma aula com leitura, uma aula com aplicação e uma aula também com explicações. Amém? Então, caminhando para a leitura bíblica em classe, temos 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao 3, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, e 2 de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que eu estarei lendo com os irmãos agora. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aí a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1 vai dizer:
Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A segunda de João, no capítulo 1, diz: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Verso de número 3, que é o nosso texto áureo. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Amém? Então, caminhando aqui para a nossa introdução da aula de hoje. Temos na introdução, irmãos, as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 3 escritas por Paulo, como disse aos irmãos, são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. O que nós vamos aprender nesta lição aqui? Nesta lição, a proposta é apresentar o conjunto de doutrinas entregues para a Igreja do Senhor por intermédio dos autores das epístolas do Novo Testamento. O conteúdo dessas epístolas tem como função instruir e formar os crentes nos que diz respeito à fé cristã, bem como prepará-los para o encontro com o Senhor por ocasião do arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento? Retirar repentinamente, de um lugar. Essa é a definição aqui de arrebatamento. Então, nós podemos aqui ainda trazer aos irmãos que a palavra-chave para a nossa lição de hoje será epístola. E qual é, irmãos, o segundo dicionário da língua portuguesa, a definição, o conceito de epístola? Epístola pode ser chamado também de carta. Porém, a carta, se a gente for traçar uma diferenciação entre uma e outra, embora sinônimos, alguma pequena diferença existe. Vamos ler lá. Carta é algo mais pessoal, sem uma finalidade ulterior, ou seja, posterior. Já a epístola, ao invés, visa um público mais amplo, tem como objetivo não somente o público imediato, mas um público posterior. É uma carta que tinha a ambição de ser difundida posteriormente. Esta é a definição, então, que nós temos no dicionário para epístola. Volto a dizer aos irmãos, não é errado nós falarmos aqui a carta 1 de Pedro, a carta 1 de João, a carta 1 aos Coríntios, não é errado, mas nós trouxemos essa pequena diferença aos irmãos só para efeito de conhecimento. Nossa lição, como de costume, tem os seus tópicos têm os seus subtópicos com os seus objetivos específicos. Amém? Então aqui, caminhando para o tópico de número 1, temos como tema: como as epístolas paulinas nos instruem. Vamos ao nosso primeiro subtópico: instruções salvíficas. Nós encontramos aqui então, nesse grupo, os aspectos da doutrina da salvação. Por exemplo, aos Romanos, capítulo de número 1, verso 17, destaca-se: o justo viverá pela fé. Já nesse contexto, Cristo nos libertou do pecado, mediante seu sacrifício remidor. Desta forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aqui, irmãos, essa questão de que Cristo nos libertou do pecado, não é que nós não pecamos mais. A diferença é que nós não planejamos o pecado. Nós não vivemos mais em pecado. E quando nós pecamos, temos um advogado que intercede, que advoga a nossa causa. Amém? Então aqui ainda podemos trazer aos irmãos aqui, por exemplo, aos Gálatas. Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei. Para que servia a lei, irmãos? A lei servia como um espelho. Ela refletia o que o povo estava fazendo
de errado ou de pecado, mas ela não servia para quê? Para corrigir esse pecado. Ela não limpava, ela não, como a gente pode dizer assim, ela não purificava desse pecado. Só a misericórdia de Jesus Cristo, pela graça dele, como diz o textual, pela graça, misericórdia e paz, nós somos o quê? Limpos, libertos, né? Fomos libertos, né? Fomos livres, né, do pecado. Então a lei era, assim, nesse entendimento, funcionava como um espelho. A pessoa olhava no espelho e via aquilo que estava fazendo, mas não tinha a graça para ser o quê? Liberto deste pecado. Ainda podemos dizer aqui, ó, que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado. Já em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus, com a morte de Jesus Cristo. Aí sim, nós fomos o quê? Nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Caminhando para o subtópico de número 2, vai falar sobre as instruções a respeito de Cristo. Aqui podemos dizer então que nesse enfoque o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Por exemplo, aos Éfesos, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Podemos destacar também, por exemplo, em Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Já lá no livro de Colossenses, Paulo vai nos dizer que a vossa vida está escondida em Cristo. Aí podemos trazer a síntese deste subtópico de número 2, dizendo que a igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em resumo, podemos dizer que Cristo é a suficiência para todo o cristão. Amém? O subtópico de número 3 vai trazer para a gente aqui, ó, instruções sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus Cristo. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Isso nós conhecemos como a tricotomia humana. O ser humano é espírito, alma e corpo. Esse texto está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso de número 23. Já em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento, já expliquei o que é arrebatamento, que é arrancados repentinamente de um lugar, né? Após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta de Cristo, deve orar para que o evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. Aqui eu quero trazer um comentário aos irmãos que nós podemos divergir em várias coisas de outras doutrinas, de outras crenças, mas umas nós não temos como divergir, que é o que? O cristão, o crente, ele tem que orar, tem que vigiar e tem que o quê? Viver uma vida ordenada, não viver desordenadamente. Para que isso? Para estarmos preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, em alguns pontos, nós podemos até divergir. Por exemplo, nós cremos, assembleianos, nós cremos na doutrina do pré-tribulacionismo, ou seja, que nós já estaremos em glória com Cristo quando Jesus voltar para buscar na grande tribulação, melhor dizendo. Cremos no pré-tribulacionismo. Existem alguns que creem no quê? No mesotribulacionismo, que é a igreja vai passar os 3 anos e meio e depois dos últimos 3 anos e meios iremos para a glória. Já o pós-tribulacionismo crê o quê? Crê que a igreja passará a grande tribulação aqui. Volto a frisar. Nós cremos no quê? Na doutrina do pré-tribulacionismo.
nós já estaremos em glória com Cristo, nós já estaremos arrebatados, vamos dizer assim, quando se iniciar a grande tribulação. Aqui no subtópico de número 4, vem trazendo instruções pastorais e pessoais. Aqui nós vamos abranger as instruções de natureza prática. Vamos entender. Em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Você pode não ter o chamado pastoral, você pode não ter o chamado para dirigir igreja, dirigir congregação. Porém, se o seu chamado é para o ensino, que haja dedicação. O que eu estou querendo dizer com isso? Você, como líder, por exemplo, de um grupo, você tem que estar apto para ensinar. E como que você adquire essa aptidão para ensinar? Através da palavra do Senhor, que é o nosso manual de fé e conduta. Amém? Podemos trazer aqui ainda, ó, que em 2 Timóteo, temos o texto áureo do obreiro, 2 Timóteo capítulo 2, no verso 15. Diz assim o texto, que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Ou seja, vou até ler esse texto com os irmãos na íntegra, segundo a Timóteo, no capítulo de número 2, no verso de número 15, olha o que a palavra do Senhor vai dizer a respeito do texto áureo do obreiro. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E como isso? Através de oração, através de estar vigilante, através do estudo da palavra do Senhor, para que eu adquiramos conhecimento, e o conhecimento vai nos levar à execução de uma competência, ou seja, de realizar a obra do Senhor com competência e com sabedoria. Amém? Podemos ainda dizer que lá em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Amém? Lá na carta ao Filemão, podemos dizer que a mensagem enfatiza o perdão. E aqui eu quero trazer um outro comentário aos irmãos também. Por exemplo, irmãos, Mateus capítulo 6, verso 14, o nosso conhecido como o nosso Pai Nosso. A Bíblia vai dizer, né, em Mateus, se você puder abrir a sua Bíblia, temos várias referências para isso, né? Mateus capítulo 6, verso 14, podemos dizer que aqui, quem não libera o perdão, está assinando a sua sentença de condenação, nesse sentido aqui. E quando jesuardes, não vos mostrei contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rotos, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Deixa eu só acertar aqui a referência, eu acabei lendo o verso de número 16, vamos ler o verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então tem uma condição, né? Eu entendo aqui nesse texto que quando nós perdoamos, Deus ele nos perdoa. Se nós criarmos raiz de amargura e não perdoarmos, a palavra do Senhor vem dizendo aqui, ó, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, né? Temos que tomar cuidado, então, nesse contexto aqui, a respeito, só trazendo um ganchinho da carta de Filemão, que vai falar ali sobre receber, não mais o servo, mas como o irmão amado, né? Filemão 1,16, e aqui fazendo o link com o nosso, né, o Pai Nosso, né, que nós oramos, né, que está ali em Mateus capítulo de número 6. Então, como síntese deste primeiro tópico, onde nós aprendemos aqui lições importantes como instruções salvíficas, aprendemos também sobre instruções a respeito de Jesus Cristo, falamos um pouquinho sobre instruções sobre as últimas coisas e também sobre instruções pastorais e pessoais. A síntese deste tópico vai dizer que as epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas e trazem instruções
pastorais e também pessoais. Amém? Vamos caminhar para o tópico de número 2. O tópico de número 2, ele tem como tema: como as epístolas gerais nos formam. Então, enfatizando aqui que dos 27 livros do Novo Testamento, 21 corresponde a essas epístolas, né? E quais são os outros 6? Nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, aí segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos o livro de Atos dos Apóstolos, que também pode ser chamado de Ato do Espírito Santo, como nós falamos na aula passada, que está postado aqui no meu canal. E também temos o quê? O livro de Apocalipse. São os outros 6 que completam aí. Subtópico de número 2, né? O tema dele nós já falamos, né? Como as epístolas gerais nos formam. Vamos lá ao primeiro subtópico: as epístolas de Pedro. A primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e também alegrar-se nas aflições. Ela também nos assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Já a segunda epístola de Pedro, só um lembrete, né, irmãos? Quando nós falamos de livro, falamos assim: primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Quando nós falamos de carta, de epístola, aí tem que ser no feminino. A primeira de Pedro, a primeira epístola, a primeira carta de Pedro, a segunda epístola, ou a segunda Pedro capítulo tal, 1 Pedro capítulo tal, 1 aos Coríntios capítulo tal, segundo, né, quando a gente fala, quando vai ler, né, a Bíblia, ó, a segunda epístola aos Coríntios capítulo de número 2, por exemplo, né, só para a gente trazer essa curiosidade aqui aos irmãos e também em forma de conhecimento. Aqui então, irmãos, na segunda de Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres. Eu achei interessante uma definição que eu vi sobre falsos mestres. Quem são os falsos mestres? São os falsos ensinadores para falsos crentes. Quem são os falsos profetas? São aqueles que massageiam o ego dos falsos crentes. Amém? Então eu vi essa definição e achei interessante aqui em trazer aos irmãos. A segunda de Pedro também ratifica que Jesus é o Filho de Deus, né? E anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Então, falso profeta para falso crente, falso mestre para falso crente. Amém? Segunda epístola de João. As epístolas de João é o segundo subtópico. A primeira de João adverte sobre o falso ensino. Também, ela fala sobre as heresias e explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado e amar uns aos outros, vencer o mundo por meio da fé. Olha aqui que interessante, irmãos. Aqui, nós podemos falar ainda, que essa primeira de João ensina a nos afastar da prática do pecado. Lá no início da aula, eu falei para os irmãos que aquele que está em Cristo, o salvo em Cristo, ele ainda vai cometer pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, mente. Então, nós, infelizmente, vamos dizer assim, estamos sujeitos a pecar. Porém, nós não planejamos, nós não maquinamos o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é quem habita em nós para nos livrar de falso pensamento, de maquinação contra o próximo. Olha aqui, amar, né? Amar o próximo vencendo o mundo. É isso que a primeira de João nos ensina. Já na segunda de João, vai tratar sobre as heresias do docetismo e do gnosticismo. O que é docetismo? Vamos trazer aqui a definição aos irmãos aqui. Doutrina herética propagada entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, que nega a existência do corpo físico de Jesus, para que os propagadores dessa heresia, Jesus Cristo seria apenas um espírito. Isso, irmãos, a Bíblia não aprova. Por quê?
Porque Jesus, quando foi tentado ali em Mateus capítulo 4, né, lá naquele contexto ali, ele fala que teve fome. Após a tentação, tive sede. E isso é coisa de ser humano. Nós acreditamos fielmente que Jesus Cristo, ele teve, quando estava aqui na terra, o verbo encarnado, 100% da natureza divina e 100% da natureza humana. Amém? Então, essa parte aqui do docetismo não cabe ao nosso manual de fé e conduta, a nossa Bíblia. Amém? E já o gnosticismo, qual é a definição? Conjunto de crenças filosóficas e religiosas que o quê? Que a respeito da salvação, que é alcançada através do quê? Do conhecimento esotérico. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Se você nasceu de novo em Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador, se batiza, né, e obedece a palavra do Senhor, você não precisa aqui de crenças filosóficas e religiosas, de gnosticismo, para ter a sua salvação, né, em Cristo Jesus. Amém? Então, como ainda trazendo aqui aos irmãos o terceiro subtópico deste tópico de número 2, as outras gerais. Por exemplo, aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção. Não precisa mais de sacrifício de animais. Jesus Cristo morreu no Calvário para que todo ser humano fosse salvo nele. Amém? A Bíblia vai nos trazer esse conceito. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Já em Tiago, o autor descreve que a fé sem obras é morta. E ele também acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não só ouvinte. A questão toda aqui, irmãos, é o seguinte. Me perdoem essa expressão. Não é às vezes o tanto de conhecimento que a gente tem, ou tanto de coisa que a gente sabe. Segundo a palavra do Senhor aqui, é aquilo que a gente pratica. Ou seja, você pode saber pouco, mas se você praticar muito, você está agradando a Deus. Do que vale você saber a Bíblia de capa a capa, mas não praticar nada? É nesse contexto que Tiago está dizendo, que nós não devemos ser apenas ouvintes, e sim praticantes. Amém? Lá em Judas, por exemplo, nós vamos ver aqui, que o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa das heresias infiltradas na igreja. Assim o crente é instruído a orar e preservar a esperança da vida eterna. Então aqui como sinopse, ou síntese deste tópico de número 2, nós aprendemos aqui um pouquinho sobre as epístolas de Pedro, aprendemos também sobre as epístolas de João, também aprendemos sobre as outras gerais. Que outras gerais? Falamos sobre Hebreus, que não há uma definição, já ouvi alguns dizerem a respeito de ser o apóstolo Paulo o escritor, mas nós não temos confirmação na Bíblia para isso. Então aprendemos sobre as gerais Hebreus, falamos um pouquinho também sobre a carta de Tiago e falamos também sobre Judas. Como síntese, podemos trazer aqui que as epístolas gerais advertem o crente a respeito da santificação dos falsos ensinos e enfatizam a supremacia de Cristo e a esperança da vida eterna. Lá na carta do apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, no capítulo número 15, no verso 19, nós temos assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a nossa esperança é a nossa vida eterna. O tópico de número 3 vai ter como tema: as epístolas continuam a falar. Daí eu falei daquela pequena diferença aos irmãos entre epístola e carta. Aqui, o primeiro subtópico vai trazer a doutrina da justificação. Essa doutrina ensina que o pecador é justificado, ou seja,
absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Aí aqui ainda a gente pode trazer aos irmãos aqui sobre que essa doutrina é uma doutrina fundamental, né, para a fé cristã. Já a doutrina da santificação, ela implica uma vida separada do pecado, como nós já falamos sobre a primeira de Pedro, né, lá no capítulo 15, lá no capítulo 1, verso 15 e 16. E ela ainda continua dizendo, porém, né, essa transformação, esse processo de santificação, ó, ele vai sendo aperfeiçoado durante a jornada do cristão. O crente precisa ser santificado pelo Espírito Santo e purificar-se da carne, como, né, a Bíblia vem dizendo, que o Espírito está pronto, porém a carne é fraca. E sem santificação, a Bíblia diz também, né, ninguém verá ao Senhor. Hebreus capítulo 12, no verso de número 14. Já a doutrina da glorificação é a última etapa de nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça e justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até o que? A medida da estatura de Cristo. Lá em Efésios capítulo 4, verso 13. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do nosso Senhor. Como síntese ou sinopse deste tópico de número 3, onde nós falamos sobre as epístolas continuam a nos falar. Aprendemos sucintamente sobre a doutrina da justificação, também falamos sobre a doutrina da santificação e falamos sobre a doutrina da glorificação. Como resumo, a mensagem das epístolas permanece atual, ressalta a justificação, a santificação e a glorificação do crente. Aqui, como conclusão da nossa aula de hoje, podemos trazer aos irmãos que as epístolas são cartas divinamente inspiradas e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente, salvo em Jesus, e preparar a igreja para a vinda do Senhor. Olha que forte a nossa conclusão. Primeiro, instruir para formar o que? O caráter de quem? Do crente. Eu já ouvi também um pastor dizer, e eu achei muito interessante, que todo crente, antes de pedir poder a Deus, tem que pedir primeiro caráter, porque com o caráter Deus dá poder a ele. Querendo Deus, irmãos, estaremos aqui para estudar a nossa última lição desse trimestre. Desde já agradecendo a você pela companhia dessas 12 lições. A lição de número 13, nós estaremos estudando a leitura da Bíblia e a educação cristã. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Em nome de Jesus.